Bom, pessoal, meu nome é Mário, né? Sou professor de História. E aí, hoje eu vou trabalhar com vocês na História de Pernambuco. E a gente vai falar hoje sobre a formação de Olinda, certo? E para falar sobre a formação de Olinda, primeiro a gente vai falar sobre as capitanias hereditárias. O que acontece? No período colonial, os portugueses, eles logo de cara quando chegaram ao Brasil, eles não acharam o que queriam, que era o ouro. E aí não se importaram tanto, tal, foram deixando de lado e dividiram o Brasil, tiveram um plano para explorar melhor o Brasil, e aí dividiram o Brasil em várias capitanias, em várias partes. E a capitania de Pernambuco foi doada a Duarte Coelho, que vai ser o nosso capitão donatário, né, da capitania de Pernambuco. E aí é interessante a gente falar, né, que em 1516 já existia uma feitoria aqui em Pernambuco, né? Já existia uma feitoria em Olinda, que significa que povos europeus já passaram por ali, né? Corsários franceses já tinham povoado aquele local, já tinham passado por aquele local. E o que seria uma feitoria? Uma feitoria nada mais é do que um armazém fortificado. O que acontece? O pessoal vinha explorar o nosso pau-brasil, né? Os franceses, os corsários, piratas, né? Franceses e os portugueses vinham explorar o nosso pau-brasil. E para não ter o trabalho de quando chegar, fazer o escambo com os indígenas e aí eles cortarem as árvores para dar aos portugueses, aos europeus, quando eles chegavam, essa madeira já estava cortada, ela já estava nesse armazém, e aí quando os povos chegavam, os europeus chegavam, eles só pagavam os índios, né? Faziam um escambo com os índios, dava utensílio e pegava a madeira que já estava guardada. Aí ficava mais fácil e prático para os portugueses, porque aí eles só pegavam a madeira já cortada e já colocavam no navio e voltava para a Europa, tá, pessoal? E aí, quando o Duarte Coelho recebe a carta de doação da capitania de Pernambuco, quando ele chega em Pernambuco, ele vai chegar e vai fundar a primeira vila de Pernambuco, que vai ser Igaraçu. E para se fundar uma vila, pessoal, não é, pô, a gente chega, faz o processo ali estrutural e vão começar a vir pessoas. Não, é justamente o contrário. Para se formar uma vila, primeiro, precisa-se já ter pessoas naquele local, já ter um povoamento ali, e aí se constrói uma câmara, né? Uma câmara de vereadores, tá? E aí essa câmara ela serve justamente para você ter um contato com a coroa portuguesa, para você ter respaldo com a coroa. Porque como é que eu sou uma vila se eu nem consigo ter contato com os portugueses? Como é que eu vou ser considerado parte da coroa se eu nem tenho relação com eles? Então, essa câmara, essa condição de vila se dava por causa disso. Porque aí você poderia fazer pedidos de dotes aos portugueses, à coroa, para criar igrejas e assim por diante. E aí, Igaraçu, ela é fundada por Afonso Gonçalves, a mando de Duarte Coelho, né? E nesse processo, depois que ele faz esse processo de Igaraçu, ele vem a Olinda. E naquele momento, Olinda era a capital econômica do Brasil, porque ali em Olinda o comércio da cana-de-açúcar era imenso. Olinda era a principal fonte de renda no Brasil, tá? E naquele local de Olinda ali, já existiam povos morando lá, que seriam os caetés, os cariris e os tabajaras, tá? Essas três tribos. Bom, e é aí que ele vai soltar a seguinte frase, né, do Duarte Coelho: Olinda situação para se construir uma vila. E o que ele quer dizer com isso? Ele está falando da questão geográfica que se encontra Olinda, né? Porque é no morro alto e dali de cima ele vai ter uma visão plena do mar. Ele vai conseguir se defender caso alguém venha invadir sua colônia, né? E ele vai ter um porto natural e uma defesa natural, uma proteção natural formada pelos arrecifes. Então vamos dizer que, por exemplo, algum país venha na calada da noite pelos mares invadir Pernambuco, sem saber
que ali tem muitos arrecifes, vão encalhar naquele lugar e aí vão se dar mal, né? Porque não vão conseguir invadir, justamente por essa questão de difícil acesso, dessa proteção de muitos arrecifes naquele local, que aí depois a gente vai ver no próximo vídeo sobre a formação de Recife, né? Porque se deu o nome de Recife, né? Justamente por causa desses arrecifes, que era uma quantidade absurda. Tá? E aí o que acontece? A colonização de Olinda ela não vai se tornar vila de uma maneira legal, tá, gente? A gente vai ter um massacre, uma guerra muito violenta para a colonização de Olinda. Que o que acontece? Das tribos que eu já falei a vocês, que são os Caetés, os Cariris e os Tabajaras, né? Os Tabajaras, eles eram, vamos dizer, amigos dos portugueses. E os Caetés, eles eram amigos dos franceses. Só que aí o que acontece? Os portugueses faziam armadilhas para sabotar os Tabajaras, no intuito dos Tabajaras, que eram seus aliados, pensarem que essas armadilhas estavam sendo feitas pelos Caetés, que era uma tribo rival, amiga dos franceses. E aí ocorria uma guerra nativista, tá? Uma guerra entre esses povos nativos, tá? E nesse processo houveram muitas mortes, tá? E a gente vai ter, logo depois disso, uma união entre os portugueses e os indígenas, que vai ser quando os portugueses chegam nos chefes das tribos e dizem: olha, eu vou casar com a tua filha. Porque quando um português casa com a filha de um chefe indígena, ele começa a ter um certo poder e um certo respeito por ali, tá? E a partir dessas alianças políticas que vai haver uma pacificação, e aí sim vai começar o processo de colonização de Olinda, e aí ela vai ser elevada à categoria de vila, porque vai se criar uma câmara, aí também vai ter a criação da igreja de Olinda, tá? E isso em 1537, que é quando a gente vai ter a criação, a elevação de Olinda à condição de vila, tá? Eu já expliquei a vocês aqui por que ela virou uma vila, né? A questão da câmara, expliquei logo no começo, na questão de Igaraçu, tá? E aí a gente vai ter a fortificação da vila, tá? E aí o que acontece? Olinda, sendo a pujança econômica de Pernambuco e do Brasil, o que os portugueses pensaram? Poxa, agora isso aqui é minha mina de ouro, tá? Isso aqui é minha mina de ouro, que eu tenho que fazer aqui. Tenho que proteger esse lugar, porque eu não posso perder esse lugar aqui de jeito nenhum, que é isso aqui que está me dando lucro. E a gente vai ter uns exércitos para defender a cidade, a gente vai ter a criação de fortes para defender Olinda, né? E principalmente tem a questão natural, que é como eu falei antes, tá? Que tem os arrecifes, etc. E a gente vai ter também o aumento populacional. Que o que seria esse aumento populacional? É o inverso do que acontece hoje em dia. Hoje em dia a gente vê muita gente saindo do Nordeste para procurar emprego na parte sul do país, porque eles acham que lá a condição de vida, o jeito de arrumar um emprego seria melhor. E aí é o que acontecia antigamente. Como Olinda era um lugar de muito dinheiro, muito bem sucedido economicamente falando, muitas pessoas saíram de vários lugares e começaram a vir para cá, para Olinda, para tentar uma vida melhor, justamente por causa da condição econômica que Olinda tinha. E aí a gente vai ter o sistema de plantation, caso caia na prova, né, que nada mais é do que uma monocultura latifundiária que utiliza a mão de obra escrava para a exportação. Naquele tempo a gente sabe que não existia avião, então todos os comércios ali eram feitos de maneira marítima, eram feitos pelos mares, por navios. E esse processo era todo feito por escravos, nesse processo de exportação. Pegava o material bruto daqui, levava para a Europa. Tá? E aí a gente vai ter também a formação da aristocracia, que o que nada mais é a formação de uma sociedade com grande poder econômico e político, né? Que são os senhores de engenhos, os fazendeiros de Olinda. Tá? E quanto
mais poder econômico e principalmente político você tinha naquela época, mais respeitado você era. Claro que poder econômico era muito bom também, mas principalmente poder político, tá, pessoal? Poder político naquele tempo era muito importante. E aí a gente vai ter justamente essa sociedade aristocrata, né, que são os maiorais de Olinda. E isso também logo depois a gente vai ver na Guerra dos Mascates, a gente vai falar um pouco sobre esses povos, tá? Sobre essa sociedade aristocrata, isso mais para frente. A gente vai ter também as missões religiosas. E o que acontece? Como Olinda estava prosperando e tinha muita gente em Olinda, qual o pensamento da coroa portuguesa? Opa, agora eu tenho que catequizar esses povos, eu tenho que trazer eles para Deus. Tem muita gente aqui, eu estou ganhando muito dinheiro aqui, então eu quero amenizar, eu quero apaziguar a situação, eu quero trazer todo mundo para a minha religião. E aí começaram a ter várias missões religiosas aqui em Olinda. E, pessoal, a gente vai falar da União Ibérica. E é importante a gente entender sobre a União Ibérica, tá? Que começou em 1580 até 1640. O que acontece? A União Ibérica foi quando Portugal e Espanha passaram a ter um único governante, que era Filipe II. Só que o que acontece? Filipe II, né, enquanto governante da Espanha, não estava contente, né, os espanhóis não estavam contentes com a independência da Holanda. A Holanda tinha se separado e aí tinha ficado independente, tinha se tornado independente. E a Espanha não aceitava isso. E quando o Filipe II começa a governar Portugal, quem está no Brasil rendendo dinheiro produzindo açúcar? A Holanda, os holandeses. E aí qual é a medida de Filipe II? Expulsar os holandeses do Brasil. Por quê? Por causa da treta que eles já tinham. Então quem sai perdendo nessa historinha é Portugal. Não tinha nada a ver, pagou o pato, tá? E isso é importante a gente entender, porque mais na frente, no próximo vídeo, quando a gente for falar da formação de Recife, a gente vai ver essa questão, porque os holandeses vão voltar, né, vão para a Bahia, não vão ser bem sucedidos, aí vão ser expulsos de novo e vão voltar para Pernambuco, vão invadir Pernambuco, e aí eles vão ser bem sucedidos até depois, no momento em que eles vão ser expulsos, e aí já com o fim da União Ibérica. Isso em 1680, né? 1640, perdão. Tá?